Esse vídeo não tem a tradução 100% perfeita, e a obra original pertence ao canal Indie Arts Kenel. Esperamos que aproveite mesmo assim, pois fazemos o possível para o entendimento geral do vídeo. Esse vídeo é feito com voz não humana e pode conter erros. Se gostou do conteúdo, inscreva-se e dê like para ajudar o canal. Desde a época do mito, não existe dentro do santuário um cavaleiro de Atena, que costuma ser considerado o mais próximo dos deuses, não tanto por seu poder, mas por ter atingido um estado de espírito tão elevado que o traria mais próximo do nono sentido. E embora seja verdade que os santos de Virgem são respeitados por sua grande sabedoria, recentemente apareceu um senhor com um poder enorme, algo tão anormal que não era visto desde a época do mito, e é por isso que hoje falaremos de todos os cavaleiros que usavam esta armadura. Bem, isto é, todos os cavaleiros de Virgem, do mais fraco ao mais poderoso. Atenção, este vídeo é baseado em dados oficiais de mangás e animes, porém as teorias e deduções são de cunho pessoal, portanto devem ser tomadas com discrição. Ao longo dos anos e ao longo da história, disse que os santos de Virgem sempre foram os mais sábios e meditativos, tentando alcançar a iluminação. Não sabemos ao certo quantos santos de Virgem existiram ao longo da história, mas sabemos que há pelo menos um cujo poder rivaliza com o dos cavaleiros de Gêmeos e dos guerreiros mais poderosos. 1. Shima. Este é o cavaleiro de Virgem que participou da Guerra Santa anterior contra o exército de Hades. Shima era um dos cavaleiros mais respeitados do santuário. Como o usuário anterior da armadura de Virgem, Shima tinha um cosmo extremamente poderoso e um sétimo sentido totalmente desenvolvido. Este guerreiro ruivo se caracteriza por se manter sempre em silêncio, de forma muito semelhante ao que Shaka fazia ao manter os olhos fechados. Shima mantinha a boca fechada, sem pronunciar nenhuma palavra, pelo que era conhecido como Shima o Silencioso. De certa forma ele fazia isso para conter sua poderosa cosmoenergia e assim expulsá-la no momento em que falava. Quanto ao seu poder, sabe-se que Shima é um dos cavaleiros de ouro mais poderosos que existem. Ele é capaz de invocar técnicas misteriosas de natureza espiritual, possivelmente sua técnica mais representativa sendo o Ungyu, uma técnica muito poderosa na qual Shima abre seu boca para liberar seu poderoso cosmos de uma vez, que simboliza o fim do universo e a destruição absoluta de tudo em seu caminho. Por isso considero Shima um guerreiro temível e um dos mais poderosos cavaleiros de ouro. 2. Shaka é considerado o clássico santo de Virgem, aquele que podemos ver durante a Batalha das 12 Casas. Shaka é um guerreiro de cabelos dourados com um símbolo na testa, que mantém o tempo todo com os olhos fechados. Como já sabemos, ele faz isso para concentrar seu cosmos, de modo que, no momento em que abrir os olhos, tudo em seu campo de visão seja destruído. Enquanto a seu poder, Shaka é capaz de executar técnicas extraordinariamente poderosas como El Tembu Urin ou El Tesouro del Cielo, e incluso é capaz de invocar El Anguil, uma técnica definitiva que contrarresta El Silencio de Shima, sendo capaz de detê-lo e neutralizá-lo praticamente por completo. Após este confronto, e tendo usado apenas uma fração de seu verdadeiro cosmos, Shaka conseguiu neutralizar completamente o poder de Shima de Virgem, que, tendo usado tanta energia do cosmos, caiu no chão praticamente inconsciente. Foi neste ponto que o próprio Shima disse que o poder de Shaka ia muito mais longe do que ele havia pensado, pois reconheceu que Shaka era muito superior a ele, e não só isso, que este guerreiro era possivelmente o mais poderoso cavaleiro de Virgem de todos os tempos. Portanto, e embora se diga que os cavaleiros de Gêmeos são sempre os de ouro mais poderosos de sua geração, no caso da época atual isso não ficaria totalmente claro, pois temos um cavaleiro de Virgem cujos poderes superam em muito todos os outros cavaleiros de Virgem que existiram até hoje. E isso não é apenas por causa das palavras de Shima, mas vimos muitas vezes os incríveis feitos que esse guerreiro realizou. Ao contrário de Shima,
Shaka é reconhecido como a própria encarnação de Buda, uma antiga divindade do Oriente. Ele foi capaz de enfrentar sozinho 3 cavaleiros de ouro ao mesmo tempo, e não apenas qualquer tipo de cavaleiro de ouro, mas os mais poderosos. Como se tudo isso não bastasse, Shaka conseguiu transcender a morte para ir diretamente ao núcleo do reino de Ares, participando como único acompanhante de Atena e enfrentando igualmente esse poderoso deus. Nesse ponto, acho inegável que o poder de Shaka vai muito além de qualquer cavaleiro de ouro comum, podendo rivalizar até mesmo com o cosmos de um deus, algo que nem mesmo o próprio cânone de Gêmeos foi capaz de fazer. Considero que os Cavaleiros de Gêmeos são sempre os mais poderosos em todas as gerações, e ainda nesta última era podemos saber que existe um Cavaleiro de Virgem tão ou mais poderoso que eles, então acho que Shaka poderia. Mesma saga, e ainda não posso garantir nada disso porque uma batalha entre 2 guerreiros tão colossais certamente terminaria em uma guerra de 1000 dias, então é praticamente impossível para mim determinar o resultado desse combate. Neste ponto estamos falando do Cavaleiro de Virgem mais raro da história, e não quero dizer isso de uma forma ruim, mas me parece bastante estranho que um Cavaleiro de Bronze cujos ataques estão ligados ao vento ou à eletricidade acabe usando tal armadura solene como a armadura de Virgem. Eu pessoalmente acredito que Shun foi escolhido como herdeiro de Virgem simplesmente por necessidade e porque naquele momento os Cavaleiros de Bronze precisavam de ajuda para enfrentar seus inimigos, então Shun de Andrômeda receberia esta armadura de ouro. E, além de tudo isso, acho que Shun é o mais apto entre os Cavaleiros de Bronze para usar armaduras como essa, pois ele também é uma pessoa muito meditativa que sempre pensa no bem e no mal do mundo, apenas como acontece com os outros Cavaleiros de Virgem. Quanto ao poder de Shun, acho que ele ainda está muito abaixo do poder de Shaka, exceto é claro quando ele atinge o modo milagre. Miracle Mode é uma espécie de estado de transe em que o Cavaleiro de Atena é capaz de superar seus limites e elevar sua Cosmo Energy a um nível muito mais alto do que normalmente poderia. Possivelmente Shun no Miracle Mode se ele fosse capaz de enfrentar e até mesmo derrotar Shaka, e no entanto, se falarmos em termos regulares, acho que Shaka ainda detém o título de Cavaleiro de Ouro mais poderoso de todas as gerações. 4 Asmita de vídeos. A partir deste ponto já saímos dos cavaleiros canônicos para irmos para os spin-offs e outras séries. Asmita é o cavaleiro de Virgem que aparece exclusivamente nas Kanbas, sendo um dos personagens mais famosos dessa série. Quanto aos seus feitos, ele era capaz de viajar entre este mundo e o outro mundo com bastante facilidade, provavelmente devido ao seu domínio perfeito sobre o 8º sentido. Asmita não só demonstrou grande poder em suas batalhas, como foi decisivo nessa guerra contra o Imperador Hades, pois foi o encarregado de forjar o rosário de 108 contas que servia para encerrar a alma dos espectros. Quanto ao seu poder, eu diria que a força de Asmita deve ser muito próxima da do próprio Shima, sendo ambos 2 cavaleiros de Virgem de alto nível. E ainda devo esclarecer que por serem 2 séries completamente diferentes, é praticamente impossível chegar a um acordo sobre o poder de um desses personagens. Dito isso, se alguém acredita que Asmita é o mais poderoso santo de Virgem de todos, deixe nos comentários, mas argumentando com lógica e respeito. 5 Fudou de Virgo. Em seguida saímos da tela para ir para outro spin-off bastante memorável, que é Saint Seiya Omega. Pessoalmente não sou muito fã desta série e mesmo assim devo dizer que esta personagem é uma das mais interessantes desta série. Ao contrário de Shaka, que foi baseado em Buda, Fudo foi baseado em Akala, outra divindade budista que segurava uma espada flamejante em uma mão e uma corda na outra. Certamente me parece uma excelente ideia, porém, é uma pena que tudo o que foi feito anteriormente a tenha ofuscado, inclusive o desenho da armadura de Virgem, que pessoalmente não gosto nada, pois a considero muito diferente da significado original da armadura criada por Masami Kurumada. Quanto ao seu poder, Fudo era capaz de lançar ataques realmente devastadores. Finalmente temos o Cavaleiro de Virgem Shaka que aparece no filme Legend of Sanctuary.
Quando falamos do filme CGI dos Cavaleiros do Zodíaco, realmente teremos bastantes pontos apurados. Para começar, considero que é um filme com animação realmente excelente. Por fim, e no que diz respeito ao Cavaleiro de Virgem, vemos que simplesmente tem alguns segundos de participação nesta história, então não podemos falar muito sobre sua personalidade. Mas se você se referir ao design, devo dizer que não gosto particularmente do design de sua armadura. Acho que perdeu muito do seu misticismo original, sem contar aquele capacete esquisito, que o faz parecer um robô. Quanto ao seu poder, por se tratar de um remake da série clássica, podemos imaginar que seja o mesmo Shaka de Virgem, só que em outra versão, e portanto com um poder semelhante ao original. Ah, sim, esses são todos os Cavaleiros de Ouro de Virgem que existiram ao longo da história, sendo entre todos eles o mais poderoso, o grande Shaka de Virgem. Se você gostou desse vídeo, ative o sininho, para não perder o próximo vídeo especial dos Cavaleiros do Zodíaco. Chamo-me Kenel e este é o India Arts, onde falamos de anime e videojogos.